Oi, gente, eu sou a E Bia eu sou o Flecha. e hoje a gente vai falar de como o desenvolvimento pessoal está deixando cada vez mais as pessoas ansiosas. Nesse vídeo você também vai entender como que você pode se sentir mais calmo para aplicar na sua vida. É só a nossa opinião, tá? Lembrando, você pode discordar da gente. Se você acha que o desenvolvimento pessoal não tá te deixando ansiosa, aí você conta pra gente como tu faz. Exatamente. E aproveitando, te inscreve, deixa o like, comenta, participa, interage. A gente está querendo aí atingir nossos primeiros 1.000 inscritos e bater nossa meta de horas aí para começar a monetizar esse canal para a gente continuar Uhul! trazendo bastante conteúdo para vocês. Independentemente da monetização, a gente vai continuar trazendo, mas enfim, né? O que a gente sempre vai É desejar, né? sempre bom, né? Melhorar virou uma forma socialmente aceita de se odiar. Gente, o problema não é essa melhora constante, porque estamos aqui para melhorarmos pequenas questões, maneiras de vermos o mundo, hábitos, comportamentos, mentalidade. Não tem problema em melhorar. Só que quando a gente foca em melhorar e passamos a nos maltratarmos com essa melhora, com cobrança, com culpa, com performance, com comparação, então a gente fica exigindo uma alta performance, um grande resultado, uma meta impossível. Você acaba ficando muito mais ansioso do que melhorando. É porque é uma frase que eu gosto muito do livro do Mark Manson, A Sutil Arte de Ligar o... que ele fala, busca pela felicidade causa infelicidade. Você só busca o que você não tem. E a alta performance, ela gera uma insuficiência muito grande, uma performance infinita, e deixa muito claro que não existe um limite. A gente fez um network semana passada com alguns empreendedores de Porto Alegre região, e uma coisa que acabou sendo muito pauta, a gente enviesou muito para a ideia da parte da mentalidade, que é exatamente o que, que é o limite, né? Qual que é o limite? O que de fato é o suficiente? E quando a gente fala de suficiente, a gente vai entendendo que você pode sim querer mais, desde que, isso lógico, minha opinião, que isso não afete todas as áreas da sua vida. Que para você alcançar um objetivo, você não estrague toda a sua vida. Então eu vi uma crítica ao Joel J esses dias, que ele postou que ninguém vai conquistar algo grande ou algo relevante na vida trabalhando nos horários convencionais. E ele é uma pessoa que prega saúde, família e trabalho, não inverta a ordem. Então, eu sempre vou bater muito na questão da coerência. A gente hoje até ficou desenvolvendo a big idea do nosso produto, a gente ficou 20 minutos numa frase para ela ter coerência de fato com o que a gente vai falar. Então a gente não pode dizer que nunca mais você vai sentir uma coisa, porque isso é mentira. Então qual que é a palavra que a gente pode substituir para que seja coerente de diminuir, vai ser, enfim. Então essa é a questão de que o desenvolvimento pessoal tem trazido, que é uma performance finita, que é uma sobrecarga, que é uma necessidade de sempre estar bem o tempo todo, né? Sim, porque nós queremos que você viva uma vida que vale a pena, sem culpa, sem cobrança, sem performance, Com com mais, menos. exatamente, com menos. Aí, ó, essa foi, foi essa a que a gente ficou 20 É minutos na que é sem brigadinha. tanta culpa, mas é com menos. Isso, Com porque não tem menos como ver culpa. sem Até as porque, coisas. né, nós somos sempre um pêndulo, uma Perfeito. montanha russa, a gente sempre vai ter Então vai ter momentos. momentos que a gente não vai estar. E vai ter momentos que a gente vai acabar se comparando um pouco, se cobrando um pouco. Igual a gente falou que em janeiro de 2026 nós nos cobramos um pouquinho porque nós não criamos tantas expectativas, mas a gente poderia ter feito mais. Mas comparado ao que a gente A gente é a pensou nossa ali, né? régua, não a outras pessoas. Eu acho que isso é um ponto muito importante, a gente entender que o sofrimento, a dor, a autocobrança em determinados momentos, elas são importantes para a nossa evolução. A gente precisa, de fato, ter um olhar crítico em relação ao que a gente define. Então, poxa, se a gente tem um objetivo,
a gente precisa também olhar e dizer, poxa, só um pouquinho, a Tem que gente se cobrar tá... um pouco, né? Isso, a gente Não dá tá... pra ser, ah, Entre aquilo que a gente, aquilo que eu aprendi com você, né, amor, em relação ao personagem, né? Isso tá me aproximando ou tá me afastando do meu objetivo? A gente precisa ter essa conversa, essa dança em relação a ter esse olhar de realmente se comparar com a gente mesmo. Eu acho que isso é um ponto muito importante, né? exatamente. Mas a grande questão aqui é que quando a gente começa a perceber essa cultura do desenvolvimento pessoal como métrica de interesse, de vendas, de relacionamentos, e a gente acaba olhando para essa problemática toda e tendo mais malefícios do que benefícios, a gente precisa questionar. Foi assim com a gente? Por que será que a gente começou a falar sobre isso? Porque a gente começou a questionar sobre como o mercado estava indo. O quanto as pessoas elas acabavam, muitas vezes, criando muito mais pessoas ansiosas do que resolvendo o problema das pessoas. O mercado ele não te quer feliz. Não te quer. Nenhum tipo de indústria te quer feliz. Porque quanto mais você não precisa estar totalmente insatisfeito, mas tem sempre alguma coisa Sempre dá. pra melhorar ali, ó. Tipo, então você sempre vai ser um consumidor. E a alta performance, ela também, né, o desenvolvimento pessoal, ela acaba trazendo muito sobre a rotina perfeita, né? Aquele autoaperfeiçoamento infinito, que o autoaperfeiçoamento, e aí é um ponto que tu trouxe, né, amor? É um medo disfarçado. De fato, a pessoa, ela tem que entender, na minha visão, que é importante sim você estar em constante evolução, você estar buscando o seu conhecimento, mas respeitando o seu tempo, respeitando o seu momento, respeitando uma coisa que pouca gente fala, e é um vídeo que eu botei até para eu gravar sozinho, porque isso já veio de algumas calls que eu fiz com alguns clientes na parte de marketing que eu ainda atendo, que é sobre a arte de não fazer nada. As pessoas elas não conseguem mais não fazer nada, elas têm dificuldade. Eu atendo as pessoas dizem, Flash, eu não sei como é que tu consegue não fazer nada. E é uma coisa que, Eu aprendi muito. que elas, Tô tentando. às vezes me olham no sofá deitado, eu digo pra ela, nem fala comigo. Eu não vou fazer nada. Tô fazendo nada aqui, tá aí, não sei o que, não tô afim, não quero, agora não tô. E isso é completamente contra a cultura do desenvolvimento pessoal, né, mãe? E o que mais vale a pena também dizer a respeito de não fazer nada é principalmente a aceitação. Então, por exemplo, a gente tem essa cultura do desenvolvimento que você precisa, muitas vezes, colocar de lado a tua sombra, os teus defeitos e não aprender com eles, não abraçá-los, não entender o que eles estão dizendo para você, não se jogar de cabeça para isso, porque vamos supor, tá, gente? Eu sou uma pessoa extremamente brava. Eu era essa pessoa, então vou pegar isso como exemplo. Eu era extremamente brava, extremamente, assim, pavio curto. A pessoa não podia falar comigo, que eu já respondia num alto e bom tom, assim, debochando muitas vezes. E eu só consegui, de fato, melhorar isso quando eu abracei isso. Quando eu entendi o que aquilo estava querendo me dizer, quando eu aceitei aquilo, eu não coloquei debaixo do tapete, eu simplesmente olhei para aquilo e entendi qual era a potência daquilo. Porque todo defeito, toda sombra, toda questão que você tem para resolver carrega uma força de identidade. Carrega algo que você consegue, quando você abraça, quando você compreende, transformar. Não que seja luz, mas saber essa transição, sabe? Então, o que eu faço com aquela braveza que eu tinha antes? Hoje eu direciono na minha comunicação. Hoje eu direciono dentro da academia. Enfim, eu direciono. Você usa a sombra a teu favor.
Exatamente. Me dá um outro exemplo, amor, pra você. Tipo, como que você... Ele também é uma pessoa que... Tu sempre foi muito de se aceitar demais, né, amor? Sim, sim, eu sempre fui muito tranquilo em relação a ser diferente Aos dos erros demais, também que aos você erros. comete e Eu tudo sempre, eu mais. sempre fui muito tranquilo em relação a aceitar esse lado. E eu acredito que aceitar a minha sombra, não me culpar, não me cobrar, não me comparar, foi o que me auxiliou muito ao crescer. Eu acho que um ponto que eu vejo de sombra que em algum nível, agora falando assim, não tá no nosso script, tá? Ao vivo aqui mesmo, Ao vivo e a cores. é uma coisa que um conhecido postou Hum. hoje no Stories. Até vou puxar aqui para vocês ao vivo, galera. Não sei se ele, não tá aqui nesse celular, tá nesse aí que eu tô. Mas Que era era? sobre algo em relação a nunca se esqueça da sede que você tinha no início da sua jornada. Uhum. E eu mandei para ele, como que faz? Porque isso foi um lado da minha sombra, talvez de ter raiva, de talvez de Uhum. usar a raiva. A teu favor. Eu acho que é isso. Eu parei de usar a raiva a meu favor. E a raiva hoje ela me deixa muito mais E impotente, me paralisa. paralisado. A raiva me paralisa ao invés de me usar. Antes, nossa, eu ficava bravo com o negócio, eu ia pra cima e eu enchia o bolso de dinheiro. Hoje ela me paralisa, hoje eu fico, broxado com as Tem a ver coisas. também com conhecimento, amor. Eu acho que ela acaba te paralisando porque tu tem tanta coisa, tanto conhecimento, que Total. acaba tipo, tá, mas por onde eu começo? O que que eu faço com isso e tudo mais? É porque é um, é um desafio muito grande quando você começa a estudar, quando você começa a se desenvolver e você entende que é infinito o conhecimento. E parece que sempre, em algum nível, falta algum conhecimento. Então, quanto mais você estuda, mais desafiador é, e esse conhecimento, ele paralisa. E é exatamente isso que você acaba, porque o que faz a gente ficar com raiva e agir muitas vezes, né? A gente não pensa no que a gente está fazendo. E quando a gente começa a se conhecer muito, a aprofundar, a se desenvolver, você começa a racionalizar todas as coisas. E quando você racionaliza, você tira a emoção de fazer as coisas. E a raiva ela é uma emoção, dado o contexto, nossos gatos estão se lambendo aqui. Vai, filha. A raiva ela é uma emoção que canalizada ela pode ser positiva. E a atitude, né? Dentro da medicina tradicional chinesa, a gente vê que a raiva, quando ela é canalizada, ela vira atitude, ela vira Isso. ação. Quando ela acaba sendo não sendo canalizada e você provavelmente coloca a culpa em terceiros, você cria expectativas, você espera do outro que faça por você, você acaba se sendo muito, muito, amor, vai cair, extremamente procrastinador. Total. Você acaba se sentindo insuficiente. E pra finalizar, eu queria trazer também essa questão. Olha, gente, vocês estão demais, hein? Parei que os gatos estão. Ficou presa a unha. Vai, Vai você também. desce todo mundo. Principalmente o que tá acontecendo agora dentro do discurso religioso, que é essa culpa. Você não se desenvolve, você se olha como pecador, você se olha como menor, você não se olha como muitas vezes indefeso, e aí você fica ansioso com tudo aquilo. Cara, como que eu vou conseguir ter algum resultado sendo que tudo que eu faço é errado? Tudo que eu faço eu tenho que melhorar. Tudo que eu faço, Nunca tá sabe? bom. Nada tá bom. Eu acabo tendo medo de não conseguir ter aquele resultado, porque se eu não tiver aquele resultado, eu não vou ser aceito, eu não vou ser amada, eu não vou ser Tem um querida. vídeo de um ateu que eu vi que eu achei muito interessante, uma fala dele, que ele disse: se você precisa de Deus para você ser bom, você não é bom. Isso para mim Exatamente. foi assim, ó, uma paulada, porque é exatamente isso.
E é isso que a gente vive, né? A questão. Tu não precisa de Deus para ser bom. Tu é bom por natureza. Tu é bom porque tu é generoso. Tu é bom porque você tá na sua essência. Tu não precisa ficar buscando a Deus e buscando se desfazer dos seus pecados para ter uma remissão com Deus. E aí esse é um ponto que eu acho que eu queria ter falado em outro vídeo e eu acabei por esquecer, mas eu acredito que casa muito bem, que o pecado do outro é sempre maior que o teu pecado. Isso é o que acontece muitas vezes. As pessoas elas estão apontando o dedo e esquecendo que tem outros 3 dedos aqui, no caso 3, né? Fica 3 dedos apontados para si próprio. Então, eu sou uma pessoa que busco até não ser radical em nada na minha vida, mas eu busco ser muito compreensivo em relação ao que as pessoas estão vivendo e eu não quero que as pessoas estejam no meu ritmo, eu não quero que as pessoas vivam a minha vida, porque eu acredito que as pessoas elas estão vivendo cada uma dentro do seu momento, do seu contexto. Então, eu pego muito agora, a gente está chegando no carnaval, a gente vai ver muitas pessoas julgando as pessoas que estão pulando o carnaval, que essas pessoas são isso, que elas são menores, que elas são... Eu já pulei carnaval, eu já curti carnaval. E hoje não faz sentido, e se fizesse sentido, talvez eu iria pular, porque isso não me torna menos ou mais, dado o contexto da minha vida, todas as coisas que eu faço. Então eu vejo que essa questão da religião, do medo, tá sempre trazendo para você a ideia que nunca tá bom, até porque qual que é a régua? Jesus, perfeito. E perfeição entre nós humanos, ela não existe. Então você nunca vai se sentir de fato suficiente se você viver se comparando, se julgando, se cobrando e se culpando por todas as coisas. Acredito que por hoje É só. é só. Valeu. Beijo. Tchau.